Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Educador físico que acusa o vereador Vitor Porto de prometer cargo em troca de apoio protocola denúncia na Câmara. 17 novos casos da Covid são confirmados em boletim epidemiológico. Prefeitura muda a divulgação dos dados e informes deixarão de ser diários. Carro descontrolado derruba postes após cadeirinha com criança se soltar. Mutirão da Polícia Civil realizou mais de 1.000 vistorias de veículos em Patos de Minas. Clubes de serviço arrecadam donativos para a campanha Natal Solidário. A associação faz mapeamento do espectro autista em Patos de Minas. Meteorologia prevê que chuvas devem continuar durante a semana. Estado quer diminuir intervalo entre doses da vacina contra a Covid-19 e secretário descarta desobrigar o uso de máscaras em Minas. Família faz apelo para tratamento de jovem que espera quase um mês por cirurgia na perna. Destaques do NTV News, tem ainda a nossa análise da notícia e muito mais a partir de agora. Pelo menos 2 postes foram derrubados por um veículo na rotatória que liga as avenidas Fátima Porto e Paineiras, no bairro Jardim Aquários. O acidente teria sido provocado após a cadeirinha onde estava uma criança ter se soltado. O acidente ocorreu por volta das 18h30 aqui no bairro Jardim Aquários, na rotatória que liga as avenidas Arthur Magalhães, Paineiras e Fátima Porto. O veículo Volkswagen Gol de cor preta era ocupado por 3 passageiros. Quem traz informações sobre o caso é o sargento Evandro, da Polícia Militar. Segundo o condutor do Gol, ele estava transitando na João Batista Rodrigues e aqui no cruzamento aqui, no balão aqui com a Fátima Porto, ele ia convergir pegando a esquerda da Fátima Porto. Nisso, segundo ele, tinha uma criança de 2 anos numa cadeirinha atrás, a cadeirinha se soltou e a criança foi para o lado do veículo dentro e bateu o rosto na lateral do veículo. Aí ele foi tentar acudir ela, ele foi tentar ajudar a criança. Nisso ele perdeu o controle direcional do veículo e veio a chocar no poste. Aparentemente ferimentos leves, apesar de que a mãe da criança, a passageira que também estava no veículo, que é a irmã do condutor, ela está gestante no 5º mês, mas está consciente. A mãe sofreu um corte no braço e a criança está com um edema no rosto. Aparentemente o condutor está tranquilo, não apresenta sinal de haver ingerido bebida alcoólica, mas mesmo assim nós vamos fazer o teste. Orientamos aí os condutores de veículos para que preste mais atenção com suas crianças, com as cadeirinhas, né? Com as normas, né, em vigor, e que trave bem o cinto, que olhe bem a criança antes de sair com o veículo. Um suspeito de tráfico de drogas foi detido na noite de sábado em Patos de Minas. Veículos e diversos materiais foram apreendidos durante a ocorrência. De acordo com o boletim de ocorrência, na manhã da última sexta-feira, um militar de folga passou pela estrada de acesso à região do Córrego Rico, no Morro do Mamão, e se deparou com Daniel Gonçalves do Amaral, de 36 anos, mais conhecido como Marujo. Ao entrar para o turno, durante o serviço, o policial passou a informação para os colegas. E ainda, segundo o boletim de ocorrência, por ser apontado aí como um dos principais traficantes de drogas em Patos de Minas e por ter o histórico de esconder drogas em áreas de mata, próximo ao lixão e no bairro Chácaras Pôr do Sol, militares foram até o local com cães farejadores. Durante a varredura, a cadela Pandora localizou no mesmo local onde o militar havia visto o suspeito um saco com 4 barras de maconha. Uma das barras estava com uma etiqueta com a anotação 25100-33B. Diante disso, diligências foram iniciadas na tentativa de localizar o suspeito. Policiais foram até a chácara deles, no Chácaras Pôr do Sol, onde Daniel Marujo não foi localizado. Mas uma pessoa que se identificou como caseiro da chácara
permitiu a entrada dos policiais, que encontraram em cima de uma mesa pacotes de sacos plásticos idênticos com o que estavam nas barras de maconha encontradas anteriormente, além de um pacote de sacos pretos similares aos que estavam escondidos as drogas e um pacote com gomas de borracha, além de uma balança de micropesagem e um caderno de anotação. Ainda segundo o registro, em uma das anotações estava escrito, abre aspas, uma rapadura e em seguida valores com 15.500, 5.300, 14.800 e 13.800, fecha aspas. Um detalhe que chamou a atenção é de que as anotações tinham a mesma letra que estava na etiqueta de uma das barras de maconha localizada na região de Córrego Rico. O caseiro, conhecido como Vagal, foi preso por associação para o tráfico de drogas. Em meio às diligências, outra equipe foi até a casa do suspeito no bairro Jardim Panorâmico. Ao chegarem ao local, os militares se depararam com o suspeito saindo da casa em alta velocidade e em uma moto. Foi dada a ordem de parada, mas Marujo teria desobedecido e cometido diversas infrações de trânsito. Daniel só parou após bater em um carro quando seguia pela Avenida Olinto da Rocha Figueira com a Avenida Fátima Porto. Após ele avançar aí o sinal vermelho, ainda segundo a ocorrência, o suspeito tentou quebrar o próprio celular jogando o aparelho no chão. Durante buscas foi encontrada uma grande quantia em dinheiro com Daniel, quase R$26 mil. Devido ao acidente, Marujo teve suspeita de fratura no braço e também na perna e foi socorrido pelo SAMU até a Santa Casa. A moto de Daniel foi apreendida. O veículo que se envolveu no acidente ficou bastante danificado, mas a documentação estava regular e foi liberado. Em continuação às diligências, a PM foi até a casa de Marujo. A cadela Pandora mais uma vez sinalizou que havia droga em um piso debaixo da pia, mas nada foi encontrado na casa. Ainda na chácara do suspeito, no bairro Pôr do Sol, foi apreendida uma caminhonete Fiat Toro que pertence a Marujo. De acordo com a Polícia Militar, ela foi adquirida com dinheiro de tráfico de drogas. Acompanhado da sua advogada, Marujo foi ouvido e liberado. De acordo com a Polícia Civil, embora o suspeito tenha sido conduzido até a delegacia, não havia elementos ou indícios de autoria suficientes para ratificar a prisão em flagrante, considerando que ele não foi preso com as drogas, não estava próximo a elas, nem foi visto guardando as mesmas no local onde foram encontradas. A seguir aqui no News, clubes de serviço arrecadam donativos para a campanha Natal Solidário e a associação faz mapeamento do espectro autista em Patos de Minas. Todos os anos, clubes de serviço de Patos de Minas realizam uma grande campanha para arrecadar donativos que são destinados para famílias carentes. A campanha de solidariedade é desenvolvida há mais de uma década pelos Rotaries de Patos de Minas. O Rotary Clube Patos de Minas, o Guaratinga, o Paranaíba e o criado recentemente Sertão. Os voluntários dos clubes se espalharam pelos mercados da cidade durante 3 dias com o intuito de arrecadarem alimentos. Ao final, tudo o que foi doado foi juntado e transformado em cesta básica e doado. A gente faz o Natal Solidário já há vários anos. Nessa época, início de dezembro, os 4 Rotaries de Patos se reúnem e fazem, a gente brinca de abritos no Natal, né, e arrecada mantimentos para a confecção de cestas natalinas, distribuir às pessoas mais carentes e instituições que precisam. São diversas famílias cadastradas e beneficiadas pela ação. A gente já tem, alguns Rotaries já tem o seu banco de dados, já famílias que a gente já sabe que precisa, algumas instituições que também necessitam, a gente sempre doa já para o pessoal mais necessitado mesmo. Ricardo foi abordado pelos representantes da campanha e, ao finalizar a sua compra, fez questão de deixar a sua doação. Segundo ele, aos poucos e juntos, pode ser feita a diferença. Sim, faço e sempre farei, né? Porque a gente precisa de todo mundo, a gente não sabe o dia da manhã nem daqui a pouco. Eu não sei se amanhã eu posso estar nessa precisão, por isso que a gente tem cada um fazer sua parte. Eu acho que será bom para todo mundo. De grão em grão a galinha enche o papo, né? Que seja pouco, mas de coração. E quem não teve a oportunidade de contribuir ainda pode ajudar. Através do Pix, você pode doar qualquer valor. Poderão fazer de 2 formas. Eles podem levar alimentos ou cestas básicas na sede do Rotary Clube, na Rua Maranhão, ali para baixo da lagoa, ou senão pode fazer a doação pelo Pix.
A chave do Pix é e-mail, né? rotarypatosdeminas@gmail.com. Qualquer doação que for feita, nós iremos então posteriormente usar esse dinheiro para poder comprar mais cestas básicas para doar para a população que tanto precisa nesse Natal, né? Que é um jeito de diminuir esse sofrimento, atenuar esse sofrimento nesse momento difícil que todos estão passando. Um mapeamento para levantar o número de pessoas com espectro autista em Patos de Minas está sendo realizado pela Associação Esperança Azul, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde. A lei de número 13.861, sancionada em 2019 pelo presidente Jair Bolsonaro, obriga o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a incluir a contagem do número de autistas nos dados do censo. Porém, devido à pandemia, a contagem não está sendo realizada. Segundo o assistente social Gilber Mota, um estudo norte-americano realizado em março de 2020 afirma que a expectativa é que 1 a cada 54 crianças possui o transtorno do espectro autista. Devido à urgência para a obtenção destes dados, a Associação Esperança Azul está realizando um mapeamento em parceria da Secretaria Municipal de Saúde. A Associação Esperança Azul está visitando todas as UBS aqui da cidade de Patos de Minas, levando um pouco da história da nossa entidade, falando sobre autismo e conscientizando os agentes comunitários sobre a necessidade desse diagnóstico. Com esse diagnóstico, nós poderemos auxiliar ainda mais as pessoas com transtorno do espectro autista. Hoje no município nós temos a presença do neuropediatra, né, que faz esse atendimento, mas infelizmente só ele não é o bastante. Nós precisamos também dos terapeutas, né, com as demais terapias, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogos. E para isso a gente precisa mapear a quantidade de autistas que nós temos aqui em Patos. Até o momento, o trabalho, que consiste no preenchimento de um formulário, que é distribuído pelos agentes de saúde, já foi realizado em 9 unidades de saúde de família de Patos de Minas. Esse formulário, o agente comunitário de saúde vai estar aplicando em todas as residências e nele tem que ser preenchido com sim, né, se existe a pessoa com transtorno do espectro autista, não e com suspeita. Quando há o diagnóstico o agente vai marcar o sim e preencher alguns dados. Quando há com suspeita, também será preenchido alguns dados e o não só será assinado pelo agente e pelo responsável familiar. Lembrando que aqueles onde os agentes já forem passando e a pessoa tiver suspeita ou mesmo já tiver o diagnóstico e queira nos procurar, é só entrar em contato pelo telefone 999727718, que é o WhatsApp da associação. Fundada em 2013, a Associação Esperança Azul é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos que busca garantir a defesa das pessoas com transtorno do espectro autista. É importante que o responsável familiar, ao receber o agente comunitário de saúde, passe as informações necessárias, porque muitas vezes a família, né, mesmo o familiar, tem um certo preconceito em falar sobre o autismo, em assumir essa questão. Isso é muito importante. Quanto mais cedo for diagnosticado, melhor para aquela pessoa, né, pois os resultados com as terapias será cada vez melhor. Depois do intervalo aqui no News, o Atlético vence o jogo de ida com goleada e se aproxima do título da Copa do Brasil. Tem a previsão do tempo para terça-feira e meteorologia prevê que chuvas devem continuar durante a semana em Patos de Minas. Futebol, o Atlético não tomou conhecimento do Xará Paranaense neste domingo e fez 4-0 no jogo de ida para definir o campeão da Copa do Brasil. O primeiro jogo da final da Copa do Brasil foi inédito. Nenhum time tinha ganhado com um placar tão elástico desde o início do torneio há 33 anos. O Atlético fez 4 contra o Xará Paranaense. Não foi jogo fácil, é jogo difícil, mas que nós soubemos construir. Marcando forte, como você bem viu, construindo as jogadas como a gente construiu bem e usando bastante característica de cada jogador. Esse é um jogo diferente, é um jogo em casa. Agora tem a volta lá na Arena da Baixada, que é um jogo muito mais complicado. Será complicado, mas o Galo está em vantagem e chega com moral. Para alguns, a partida deste domingo foi uma das melhores dos alvinegros, mesmo depois de tanta comemoração com o brasileiro. Em casa, os atletas estavam à vontade, com uma massa que empolgou o time.
Agressivo desde o primeiro minuto, pressionou a saída de bola e mesmo com Diego Costa, que deixou o gramado lesionado, manteve o domínio. Hulk abriu o placar com pênalti preciso. Keno foi o autor do segundo gol, com chute de fora da área. Vargas fez os 2 outros gols para a euforia dos mais de 53 mil torcedores. Uma vitória que para o técnico é do grupo. Nós estamos muito felizes, lógico, todo torcedor do Atlético. Vencemos a primeira das 2 batalhas, abrimos uma boa vantagem e passamos agora a pôr toda a energia no jogo de quarta-feira, guardar a energia para quarta-feira. Essa vitória de hoje, ela é do grupo e não do time, porque ela não começou hoje. Ela teve o pessoal que foi lá para Porto Alegre jogar um jogo complicadíssimo com o Grêmio e fazer um jogo de alto nível. Pois é, para garantir o título da Copa do Brasil, o Atlético pode perder por até 3 gols de diferença no confronto desta quarta-feira, às 21h30, na Arena da Baixada. Se o Furacão fizer 4 gols, difícil, né? 4 gols, a taça será definida na disputa por pênaltis. A semana começou chuvosa e os dados meteorológicos indicam que isso deve continuar durante toda a semana. A intensificação das áreas de instabilidade também influencia o tempo na região de Patos de Minas. O fim de semana foi chuvoso e a segunda-feira também, com oscilações entre períodos de chuva intensa e de pancadas isoladas. O climatologista Adalberto Vieira disse que alguns fatores colaboram para esta instabilidade. Isso acontece porque nós temos uma grande massa de ar que vem da floresta equatorial e essa massa de ar está com uma característica especial dessa vez. Ela está com uma largura muito grande. Ela pega desde o sul do Piauí até basicamente o Mato Grosso. Essa grande massa de ar se desloca trazendo umidade para a nossa região. Bom, quando essa massa de ar atinge a nossa região, nós temos ventos litorâneos que entram e elevam essa grande massa de ar que precipita, e nós estamos vendo aí essa chuva. Segundo o especialista, esse cenário com maior possibilidade de chuvas deve continuar. A expectativa é que nós tenhamos nos próximos dias, quase todos os dias, com precipitações significativas acima dos 18, 19 milímetros ao dia. Isso é extremamente interessante. E é justamente falando sobre isso que a gente chama a atenção. Durante esses períodos, a gente pode ter o que nós chamamos de intensidade elevada. Chuvas com intensidade elevada causam estragos e é o problema que nós temos que ficar de olho. Já de antemão prever a possibilidade e, se possível, antever no sentido de precaver para que esses acidentes não sejam tão danosos. Vale o alerta para trechos que apresentam riscos devido à incidência maior do volume de chuvas. Então essas questões de áreas de encosta, deslizamento, a terra agora já está com umidade elevada, significa que mais água na terra ela pode se deslocar, causando problema nas encostas. Pois é, já que a semana começou com instabilidade, o IMET inclusive publicou o alerta de chuvas intensas, nós vamos conferir os detalhes na previsão do tempo. A terça-feira deve ser de céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nos municípios do Alto Paranaíba e Noroeste. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 20 e 25 graus. Em Carmo do Paranaíba, a máxima prevista é de 24 graus. Em Presidente Olegário, mínima de 20 e máxima de 26 graus. Em Coromandel, a previsão é de máxima de 27 graus. E em Tiros, os termômetros devem registrar mínima de 20 e máxima de 25 graus. Daqui a pouco aqui no News tem a análise da notícia. 17 casos da Covid-19 são confirmados em boletim epidemiológico. A Prefeitura muda a divulgação dos dados e informes deixarão de ser diários. Estado quer diminuir o intervalo entre doses da vacina contra a Covid e secretário descarta desobrigar o uso de máscaras em Minas Gerais neste momento. É hora da análise da notícia nesta segunda-feira, comigo, Gui Boaventura, dividindo essa nossa bancada aqui. A gente traz muitos assuntos para hoje. Boa noite, Gui.
Olá, Daí, boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador. Vamos começar falando de saúde, viu? Vamos saber como é que está a atualização da Covid-19 em Patos de Minas. O boletim da Secretaria Municipal de Saúde, publicado nesta segunda-feira, Gui, mostra que os casos tratados já chegaram a 17.203, e aí com percentual de cura de 96,67%, isso em relação ao informe da sexta-feira, né? O número de doentes que se recuperam em casa subiu de 25 para 37, é um dos dados que está aí nesse boletim. Ainda conforme os números foram confirmados, 17 novos casos da doença nos últimos 3 dias, elevando para 17.794 a quantidade de infectados. Tivemos aí aumento também nas ocupações hospitalares, que na sexta-feira estavam zeradas. Hoje, de acordo com o boletim, 2 patenses estão internados, sendo que um deles está em leito de UTI. Não foram confirmadas novas mortes em decorrência da doença. A gente já está aí na tela, né? Os dados das internações que vêm se mantendo em baixa aqui, mas que oscilaram para cima desde sexta-feira, quando os leitos das redes de saúde pública e privada estavam zerados. No informe desta segunda-feira, no entanto, percebemos que a ocupação em leitos clínicos subiu para 5,56%, aliás, 2,56%, e nas UTIs, 2,22%. São números ainda baixos, mas são números que precisam ser monitorados constantemente por todos nós, uma vez que a gente precisa ficar vigilante quanto aos cuidados para que esses números não alterem e mais pessoas não se infectem, né? A vigilância ela tem que continuar, né? Nós não podemos afrouxar essa vigilância em relação a essa Covid-19. Vírus é um negócio muito sério e é muito traiçoeiro, né? Tanto é que quando começou, eu volto a repetir sempre isso aqui, eu gosto de lembrar bem isso aqui, porque quando começou essa pandemia, ela começou com um contaminando outras pessoas. E veja onde foi parar isso aí, parou no mundo inteiro. Nós estamos com ela aí, presente. Tem muita gente que insiste em dizer que já virou uma condição endêmica. Ainda não, é pandêmica. Com essa globalização que nós temos no mundo, é muito difícil conter esse aumento, porque ela se desenvolve, como desenvolveu, por exemplo, uma cepa nova. E dizem que foi na África, ela foi encontrada na África, mas quando ela foi encontrada na África, ela também foi encontrada na Europa, na Holanda, Holanda inclusive na Europa, alguns outros países da Europa, ela já foi detectada aqui no Brasil. Então, essa variante, ela não caminha sozinha, né? Ela caminha com as pessoas. Alguém que vai lá e contamina e volta para cá e sai contaminando as outras pessoas. E esse estudo nosso, Odair, em relação à pandemia, em relação ao coronavírus, nós estamos passando por uma verdadeira experiência. Somos parte dessa experiência, porque a gente sabe, e aí é preciso ter muita consciência, é preciso o ser humano ter muita consciência que você se lembra da gente falar muito isso em outras épocas, do combate à poliomielite, do combate a outras doenças viróticas, né, provocadas por vírus. Elas tiveram décadas de estudo. Essa não teve tempo. Então nós estamos ainda em pleno estudo. Não se conhece o bastante para bater o martelo e falar que termina quando, ou falar que ainda vai prosseguir. Ninguém sabe absolutamente muita coisa sobre isso. O que nós sabemos é que precisamos continuar cumprindo todos os protocolos, vacinando, lavando as mãos, usando álcool gel e usando máscara, e não se aglomerando. Isso é que tem que acontecer. Me causa muito medo essas festas de final de ano. Tem muita gente viajando, e é aí, nessas viagens, nessas trocas de cidades, reuniões em outras cidades, a pessoa sai daqui para ir visitar a família no estado de Goiás, na Bahia, em São Paulo, e aí é que ele pode estar carregando consigo esse vírus. Então me causa muito medo aí. É preciso a gente tomar cuidado. É a única coisa que tem para a gente fazer é tomar cuidado. Muito bem.
Ainda sobre a Covid, a Prefeitura de Patos de Minas informou na tarde de hoje que o boletim epidemiológico da Covid-19 passará a ser publicado semanalmente, sempre às segundas-feiras, e que a mudança está relacionada a uma maior estabilidade da média semanal de infecções e da ocupação de leitos. Caso os números indiquem diferenças significativas ou mortes em razão da enfermidade, será então publicada uma edição extraordinária. O comunicado disse, no entanto, que a página com o painel de monitoramento da Covid-19 continuará sendo atualizado, ou seja, esses boletins que aparecem aí nas mídias sociais, que a gente divulga aqui também, é que não vão ser aí diariamente divulgados. Pois é, aí eu acho um erro, porque esse é um relaxamento da estrutura que precisa cobrar e incentivar as pessoas a cumprirem os protocolos. Não é porque nós temos aí uma variação só com 17 pessoas contaminadas em 17 dias que a gente precisa de relaxar. Nós não temos ninguém internado, mas o vírus está aí e ele pode causar de novo. Então é preciso continuar informando, é preciso continuar motivando as pessoas a praticarem o protocolo, a cumprir os protocolos. Eu acho isso aí um erro. Afrouxar na comunicação. Mas vai ficar lá no site. Bom, vai ficar lá no site, sim. Mas isso não será informado diariamente para a imprensa. Com isso, a imprensa também vai falar, se o poder público não está dando tanta atenção, a gente também não vai dar. E depois não adianta falar, olha, a imprensa não está divulgando, a imprensa não está colaborando. Não adianta. Muito bem. Olha, a gente continua falando de saúde e agora no Estado, né? Diante da preocupação com as novas variantes da Covid-19, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais recuou na intenção de desobrigar o uso de máscaras e estuda reduzir o intervalo da dose de reforço contra a doença. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais está estudando a possibilidade de reduzir a aplicação da dose de reforço contra a Covid-19 de 5 para 4 meses para impedir novos surtos provocados pelo coronavírus. Estamos discutindo se a gente reduz o tempo para o reforço, para 4 meses, pensando na confirmação. Se a Ômicron se confirmar que ela tem um efeito com reforço muito diferente do que apenas com 2 doses, talvez essa decisão seja tomada em nível estadual, sem esperar essa definição pelo Ministério da Saúde. Apesar da previsão do governador para desobrigar o uso de máscara, o secretário de Saúde destacou que a medida de não flexibilizar em todo o estado continua sendo necessária. Não é o momento de discutir a retirada das máscaras. Eu sempre falei que a máscara não dói, né? Eu que sou médico, usei muita máscara na vida, e máscara não dói e é uma medida que se mostra muito eficaz. A Europa está dando um passo atrás, ainda permanece a desobrigação do uso de máscaras em locais abertos, na maior parte dos países. O Brasil, ele vacina melhor do que a Europa, isso é um ponto positivo, mas não há mal nenhum a gente esperar um pouco, e o governador concorda da gente esperar ainda um tempo para discutir a máscara, ainda não é o momento. Ainda de acordo com o secretário, estão em investigação 4 casos de infecção pela variante Ômicron do coronavírus em Minas Gerais. De Gana, Moçambique, África do Sul, são 2 homens e 2 mulheres. Estamos fazendo a investigação, são casos que na testagem deu positivo, estão isolados, com seus contatos todos sendo reconhecidos. Estamos na fase de avaliação genômica para confirmar se são Ômicron ou não. Então temos 4 casos, aquele caso suspeito há 2 semanas já foi descartado, então temos aí esses 4 casos no momento. Já temos 12 casos confirmados no país e aqui em Minas ainda nenhum caso confirmado. O Gui, o secretário cita então os casos que estão em investigação da Ômicron em Minas Gerais. Ele cita, por exemplo, que apesar do governador ter dito recentemente que havia uma intenção de, devido aos números, né, de então desobrigar o uso de máscara, ele falou que não é o momento e que o governador entende também que agora já não é o momento. E ele, inclusive, fala com relação a reduzir esse intervalo de 5 para 4 meses aí no intervalo de doses da aplicação da vacina contra a Covid-19. São medidas que são provocadas justamente pelo risco das variantes novas, né? Pois é. E aí é o seguinte, me vem o secretário e me diz o seguinte, apesar de que Minas Gerais está não pesquisa, sabe, não investiga
como é que se diz aí, descobre um caso ali, outro aqui, outro acolá, por acaso, simplesmente por acaso, porque não tem uma investigação genética desse vírus sistemática. Então a gente não sabe onde está a Ômicron e não sabe em que quantidade que ela está aqui no Brasil. Isso é bobagem. Sabe, não tem ninguém com essa pesquisa intensa para saber. Descobre onde se desconfia. Então, se é por amostragem, se é porque desconfiou, se é porque é um item extra numa investigação médica a respeito do paciente, como é que vai dizer uma coisa dessa? Agora, uma coisa a gente tem que dizer, né? Acertada a atitude do governo em continuar exigindo o uso da máscara. Para mim, é acertadíssimo. Acho que nós temos que continuar usando a máscara. Embora alguns municípios tenham flexibilizado, né? Sim, como aqui em Patos, né? Como Patos. Como em Patos flexibilizou, mas eu acho que o povo deve ser precavido. Nós devemos ser precavidos. Você sai sem máscara? Não. Eu também não. Não saio sem máscara. Estou cuidando de mim, estou cuidando dos meus, estou cuidando dos meus amigos, estou cuidando das pessoas, estou respeitando as outras pessoas e estou me precavendo. E esse intervalo menor de vacina também pode ser um recurso, inclusive para não deixar vacinas vencerem, né? Acontece que essa vacina, ela hoje já está muito claro isso para os especialistas, e eu estava inclusive acompanhando isso hoje. Eles se baseiam em questão percentual de defesa provocada pela vacina, pelo uso da vacina. Então, com mais uma dose, eles vão reforçar a vacina que já está aí, que não é uma vacina que dá 100% de... Então, inclusive, está vindo aí uma reconsideração desse percentual de proteção da vacina. Eles agregam com uma terceira dose, quando a pessoa já tomou duas, eles agregam um percentual de mais 20%. Isso também é no empirismo, isso é na expectativa, né? Agregam os especialistas ou as fábricas, né, das vacinas, agregam, os institutos que fabricam essas vacinas, agregam um percentual de 25% a mais de proteção que a vacina pode te dar. Então, não é fugir dessa vacina de maneira nenhuma. É ir lá agregar com a terceira dose e esperar, porque a quarta vem aí para as pessoas em 2022. Muito bem. Vamos fazer uma parada rápida a seguir aqui no News. A gente continua com a análise. Família faz apelo para tratar jovem que espera há quase um mês por cirurgia na perna. E educador físico que acusa o vereador Vitor Porto de prometer cargo em troca de apoio protocola a denúncia na Câmara. Agora a gente mostra o apelo de uma família em busca de ajuda para um rapaz de 19 anos. Ele precisa passar por uma cirurgia na perna, mas segue ou continua internado, à espera de uma vaga no SUS. Rian César Caixeta Magalhães está internado na Santa Casa desde o dia 24 de novembro, aguardando um procedimento cirúrgico na perna direita. Ele caiu de moto, estava indo para o serviço, escorregou na areia, aí na hora que ele botou o pé no chão, a perna dele já quebrou. E o estribo da moto também deu a sorte de pegar no mesmo lugar. Aí partiu os dois ossos. Foi socorrido pelo SAMU, foi direto para a Santa Casa. O raio-x mostra a situação da fratura na perna do rapaz de 19 anos. A cirurgia deveria ter sido feita na semana do acidente, mas a mãe coleciona negativas do SUS. Até terça-feira da semana passada, 16. De lá para cá, com certeza mais um monte, né? Já deveria ter sido feito há muito tempo. O médico falou que o ideal seria na mesma semana. Mas, infelizmente, até agora nada. Pelo menos para os médicos que eu já conversei, eles falaram que vai ser de 15 a 17 parafusos. E tem que ser feito urgente, porque ele está correndo risco de dar trombose. Mesmo tomando um anticoagulante, ainda tem o risco. Uma alternativa seria fazer o procedimento na rede particular, mas os orçamentos apontam um custo entre R$ 11.000 e R$ 14.500. Dinheiro que a família não dispõe. Para tentar levantar o recurso, está sendo realizada uma vaquinha virtual. As doações podem ser feitas via Pix ou conta bancária. A gente fez 3 orçamentos, de 14 mil até 11 mil.
Mas realmente agora a gente não tem condição de pagar esse valor. A gente está fazendo a vaquinha virtual, pedindo ajuda em dinheiro, em oração, em compartilhamento, de todo jeito possível. Mas realmente está muito complicado. O ideal seria realmente pelo SUS. Porque pela vaquinha vai demorar demais. E ele não pode esperar. O risco dele é muito alto de ficar lá daquele jeito, com aquela perna daquele jeito. A hora de fazer o procedimento pelo SUS demora e demora muito. E um valor acima de R$11 mil, a família não vai ter condição de fazer esse procedimento com recursos próprios. Tem que depender da ajuda de outros quando o Estado falha. Quando você fala de saúde, na questão no privado no Brasil, os números são números espetaculares, né? São números muito altos. Agora, em relação a essa questão da saúde pública, principalmente disso, olha, eu não sou contra de maneira nenhuma, como, por exemplo, o governo do Estado dá dinheiro para universidades que têm que é a obrigação do governo federal. Aí pega dinheiro aqui dos cofres do Estado, eu não sou contra isso. Eu sou contra de como elegem a prioridade no Estado. Qual que é a prioridade de se gastar dinheiro no Estado? Hoje, a nossa prioridade é com a saúde. Não existe nada além disso. Tem que gastar com a saúde. Esses milhões que foram gastos aí dando presente para as universidades, para única e exclusivamente fazer política no estado de Minas Gerais, deviam ser gastos com isso aí, ó. Deviam ser gastos com contratação de médicos, deviam ser gastos para colocar o dinheiro no caixa e fazer tratamento fora do domicílio e fazer tratamento na rede privada quando necessário for. Precisa de fazer, não tem vaga, não tem espaço na rede pública de saúde, gasta-se, paga, porque é a obrigação do Estado. E não está fazendo favor nenhum de fazer isso para o cidadão, não, porque o cidadão esse dinheiro aí é o dinheiro do pagador de impostos. É nosso. Esse dinheiro é nosso. Nós vamos juntando esse dinheiro num caixa e vem um mau administrador e faz do jeito que ele acha que está certo e não atende às prioridades do povo. É um absurdo o que a gente vê nesse país, é um absurdo o que nós estamos vendo aqui em Patos de Minas com esse atendimento. Nós só vivemos de promessas. Há quanto tempo nós estamos vivendo de promessas? Eu, por exemplo, já não aguento mais ver liderança política, ver político chegar na mídia e dizer: fizemos um pedido para o governo do Estado, enviamos um pedido através do secretário, porque nós precisamos melhorar o hospital regional. E o que tem adiantado isso? Absolutamente nada. Absolutamente nada. E de conversa, não engorda o boi. É preciso ter dinheiro, é preciso eleger prioridade no Estado, que é quem tem o quinhão maior da aplicação da verba do SUS, né, que é o Estado, que distribui, eu não sei por que passa pelo Estado, só para ele fazer política, saber aonde distribui melhor isso aí, ou para abastecer a rede. Devia ser normal, né, o dinheiro chegar e abastecer por uma única via, abastecer a entidade hospitalar do Estado, de responsabilidade do Estado, e não ter que passar as mãos de político para se fazer política com isso, porque eles acham que estão fazendo um verdadeiro favor. E estou mandando dinheiro para o hospital. Bom, você está pagando, você só está nos devolvendo aquilo que nós botamos no caixa para ser distribuído. Distribua bem esse dinheiro de acordo com as prioridades do povo. Não dá para aguentar mais essa situação. Está ficando cada dia mais difícil você deparar com pessoas na fila dos hospitais numa situação dessa. 20 dias, Olé? Mais de 20 dias. Com a perna quebrada.
isso pode partir para uma coisa muito mais séria, dar uma infecção, uma sepsemia, e aí perde-se uma vida porque não socorreu. E aí, vamos dizer aqui, morreu à míngua dentro do sistema público de saúde. E nós continuamos fazendo cortesia com o chapéu alheio, como disse aqui o meu amigo Brian. Muito bem. Gui, a gente sai da área da saúde e vamos falar de política, porque foi protocolada hoje na Câmara Municipal de Patos de Minas denúncia formal contra o vereador Vitor Porto. O caso será analisado pela Procuradoria da Casa e levado a plenário na próxima reunião. As denúncias feitas pelo professor de Educação Física, Hudson Wires Pereira, no dia 26 de novembro, foram formalizadas nesta segunda-feira. O documento foi protocolado nesta tarde na Câmara Municipal de Patos de Minas e pede abertura de processo administrativo para cassação de mandato do vereador Vitor Porto, do Cidadania, por falta de decoro. Segundo Hudson, o parlamentar não cumpriu promessas assumidas com ele durante a campanha. A gente tinha ali um acordo, que não foi cumprido, onde ele me prometeu algumas situações, alguns cargos e um emprego, e isso não foi cumprido. Nem o cargo, que foi na praça, que era lá na Praça Céu, nem assessoria e nem os R$2.000 e um contrato de trabalho também. Sem emprego nesse período, Hudson afirma que recebeu depósitos feitos pelo pai do vereador. O pai dele entrou no meio para intermediar, o pai dele sabia de toda essa situação. Não tendo acordo entre eu e o Vitor, a gente não estava conseguindo chegar num acordo, o pai dele começou a intermediar, me perguntando qual que eram as minhas despesas, e eu fui falar sobre pensões, eu estava desempregado e tudo, e ele começou a me passar esses repasses de dinheiro até as coisas se acalmarem. Foram aleatórios, em datas diferentes e valores parecidos com os R$2.000 que o Vitor havia me prometido. A denúncia formal será apresentada ao plenário da Câmara na última reunião do ano, na próxima quinta-feira. Caso seja aceita, a comissão terá 90 dias para entregar o relatório final. Então, senhores, senhora vereadora, professora Beth, espero que quando chegar o caso lá, que quinta-feira, dia 16, que é a última reunião dos parlamentares, depois eles vão estar entrando em recesso, que vá lá o plenário, que vá até a pauta, que tenha a pauta e que seja feita a democracia. Peço, por favor, vamos fazer democracia. A gente já tinha divulgado, porque o Hudson ele já tinha dado entrevista para o jornalismo da NTV, falando dessa denúncia que ele pretendia fazer, mas hoje foi oficializado. O que esperar de mais essa denúncia contra o Legislativo patense? Olha, nesse momento, é uma questão moral da Câmara Municipal eleger uma comissão e fazer um processo investigatório. Tem que ser criada uma comissão para investigar isso aí. Porque se apresentou as denúncias, ele apresentou provas. Só tem que ter apresentado provas. E isso precisa ser analisado. Quando foi apresentada a prova, ou quando foi apresentada a denúncia contra o vereador Lázaro Borges, o que se dizia era o seguinte: as provas são muito fracas. Não, mas tem que investigar. Se tem a mínima prova, tem que investigar e tem que se chegar a uma conclusão. E com uma mínima prova, chegou-se à conclusão de que deveria ser cassado, e foi cassado o vereador Lázaro Borges. Agora, se tem que ter uma prova, e tem prova, conforme ele até já apresentou isso aí, já adiantou algumas provas, inclusive aqui, dando entrevista para nós, adiantando algumas provas, como depósito de dinheiro, como conversas que ele disse que tem, com gravações e etc. Tem que apresentar isso lá para a Câmara, para se abrir uma comissão processante, para se abrir uma comissão de investigação e investigar e elucidar esse caso. Não pode deixar passar simplesmente, não, nós não vamos aceitar essa... Eu não acredito que isso vai acontecer de maneira nenhuma. Acho até que o próprio vereador Vitor Porto não vai querer que isso não seja investigado, seja levado a público toda essa investigação e o resultado dela.
Muito bem. Eu entrei em contato com o vereador Vitor Porto hoje para falar sobre esse assunto. Ele preferiu não se manifestar hoje porque tinha acabado de chegar de uma viagem, mas disse que amanhã, com mais calma, vai acabar dando o seu parecer, fazendo aí suas declarações para o jornalismo da NTV. De uma coisa a gente tem que entender. Ele não se furtou a falar em momento algum até então, né, de acordo com as denúncias que foram feitas até então somente na imprensa, o vereador não se negou a falar sobre isso de maneira nenhuma. Por isso é que eu acredito que ele vai querer, inclusive, que seja feita realmente essa comissão processante para fazer uma investigação lá na Câmara Municipal desse assunto. Como tem que ser, né? O Gui, com essa a gente encerra então a nossa análise. Amanhã a gente se encontra novamente aqui. Tá pronto? Tá pronto. Boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador. Obrigado pela companhia. Amanhã, então, às 19 horas, novamente, NTV News. Até lá.